identifico muito com ele, que durante alguns anos da minha vida, quando eu era jovem, né? Não seja velho hoje, mas a gente era bem mais novo naquele tempo. Coisas que eu experimentei, que marcam a minha vida, ficaram gravados no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15 é lindo, um dos capítulos mais lindos da palavra, que ele derrama, ele flui, ele é cheio do amor. Jesus conta 3 histórias lindas do amor dele, do amor de Deus por nós. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, filho perdido. Lucas 15. Dessas 3 historinhas, a historinha desse moço pródigo marca muito meu coração. Eu fui um pródigo. E, irmãos, a história é chocante porque ela é assim dramática e ela é paradoxal, porque esse moço era rico. Ele era cercado de conforto, de comodidades, de facilidades. Ele morava na casa do pai, ele era muito querido pelo pai, muito amado pelo pai. Ele tinha todas as regalias, ele tinha todas as facilidades. Mas esse moço resolveu escolher caminhos loucos. A parábola diz que um dia aquele menino jovem pediu a herança que lhe cabia e foi embora. Foi embora para esse mundo, segundo a ótica da mente, do coração dele, da alma dele, aproveitar a vida, desfrutar de coisas novas, novidades. E aí nesse mundo ele perdeu e perdeu. Só perdeu. Jesus vai ao extremo, é um paradoxo, é um contrassenso, é um choque, porque Jesus vai ao extremo. Jesus coloca esse moço num ponto assim de profundeza, de um abismo tão terrível, que não tem medida, não dá para dimensionar. Porque a parábola diz que esse moço ele acaba indo cuidar de porcos. E para os judeus, para os povos de Israel, o porco era um animal impuro, era muito sujo. O judeu não só comia a carne do porco, mas o judeu ele não aceitava o porco em hipótese nenhuma. O porco não era do convívio de Israel, era um animal espúrio, um animal sujo. E esse moço vai justamente nesse ponto, ele vai numa profundeza que não tem tamanho, ele vai cuidar de porcos, e Jesus traumatiza ainda mais. Ele vai comer a comida dos porcos. É demais, sujeito. E agora quando aquele rapaz está nessa miséria, sujo, caído, abatido, desiludido, estraçalhado, arrebentado, moído, aviltado, humilhado, rasgado, putrefado, ele está apodrecendo em vida. Quando esse menino está lá nessa situação, parece que acontece assim uma mexida na alma dele, uma sacudejada, e ele recupera o juízo que ele tinha perdido. Um lampejo, parece que há um instante, há uma reflexão rápida, mas ela vem uma luz. E é aqui que eu quero chegar com os irmãos, nesse versículo, ou nos versículos. Lucas 15, 17.
18, 19 e 20. Porque eu não sei como é que você está aqui essa noite. Talvez você não esteja vivendo com os porcos, mas talvez a sua vida esteja bem emporcalhada lá dentro do seu coração, né? Talvez você não esteja comendo com os porcos, mas você tem comido nas mãos do diabo. O diabo tem escravizado você. Você está vivendo como um brother miserável. Talvez lá no íntimo do seu ser ele seja muito forte. Talvez ninguém saiba dessa miséria que você está vivendo, mas lá dentro da sua alma você é um escravo. Você está comendo com porcos. Olha como é que a gente se liberta disso. A palavra apresenta, Jesus traz para a gente, é lindo. Versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse. Talvez ele tenha dito isso lá para os porcos, os colegas dele, né? Porque não tinha ninguém lá com ele, ele estava sozinho, ele foi abandonado por tudo e por todos. Talvez ele tenha dito, feito esse discurso a porcos, que eram seus colegas. Ele comia com eles. Quantos trabalhadores do meu pai, ele vai dizer, tem pão a fartar, fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, triste, estou seco, estou em completa remissão, estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vou me levantar, vou voltar lá para minha casa. E eu vou dizer para o meu pai assim, talvez contando aos porcos: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Ele continua o seu discurso: eu já não sou digno, pai, de eu ser chamado um filho teu. Pai, trata-me como um trabalhador diarista teu. E no versículo 20 diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Irmão, essa é a primeira atitude para quem quer voltar para a casa do pai. Tem que cair em si. O versículo 17 diz: ele caiu em si. Parece que houve uma lucidez. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Caiu em si. Parece que houve um lampejo de juízo. Ele tinha perdido, ele era um cara louco, ele dissipou tudo, gastou tudo absolutamente, perdeu tudo, perdeu documento, perdeu identidade, perdeu dinheiro, perdeu bens, perdeu tudo, louco. Mas agora ele tem um relampejo, caiu em si. Ele deixa o primeiro ponto para voltar para Deus. A gente tem que cair em si, reconhecer que a gente precisa de Deus, desesperadamente de Deus, que sem Deus não há esperança para nós. A gente tem que cair nessa realidade, que nós dependemos de Deus, que sem Deus, querido, nós não somos nada, ou melhor, nós somos menos do que nada. Eu já acho que eu contei aqui de outras vezes que vim aqui, mas eu contei, eu repeti uma vez. Eu vi uma placa pregada numa árvore frondosa, gigante, no meio da floresta amazônica, lá no nortão desse Brasil. E eu estava falando lá, naquele fim de mundo, e andando pelo meio do mato, um lugar longe, distante, eu vi uma árvore frondosa, uma placa, um galho assim, um quadro, uma placa, uma madeira grande. E alguém escreveu naquela madeira, lá no meio da floresta, negócio doido: Jesus Cristo sem você
continua sendo Jesus Cristo pelos séculos eternos. E embaixo estava assim: e você, sem Jesus, quem é? E aí eu lendo aquilo, o Espírito Santo falou: Roberto, bota o teu nome lá na placa, cara. E eu coloquei e fico assim: Jesus Cristo, seu Norberto, ele continua sendo Jesus Cristo pelos séculos eternos, 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 para sempre. E aí eu botei meu nome na segunda parte. E o Norberto, sem Jesus, quem é? E aí o Espírito Santo disse para mim: olha você. Porque eu estava olhando para cima, olhando para a placa lá, escrito. E o Espírito Santo disse: olha para você. E eu olhei para mim, eu estava lá naquele calorão do norte, eu estava lá com um shortão eclesiástico. E eu olhei para mim, chinela havaiana no pé, eu estava lá, e eu olhei para mim, eu vi, eu olhei e falei: Deus, o pé estava inchado. Quando o pé fica inchado, meu irmão, falta pouco, está chegando, está no fim, o pé inchou, não presta mais não. Meus pés estavam inchados. Olhei a canela, não parecia siriema. E Jesus, para olhar era difícil, porque a barriga não deixava, sempre dava. Meu Deus. E eu olhei para o Espírito Santo assim, eu falei: Espírito Santo de Deus, eu sem o Senhor não sou nada. E ele falou assim para mim: nada é muito para você. Sem mim, você é menos do que nada. Querido, nós temos que ter um momento de lucidez. Nós temos que tirar essa empáfia, esse orgulho. A gente tem que fazer uma depuração da nossa alma e implantar dentro de nós um negócio que chama humildade. É tudo isso para nós. Porque nós somos soberbos, nós somos arrogantes. Querido, esse moço foi muito arrogante, ele se achava autossuficiente, poderoso, grande, autônomo. Eu posso, eu sou dono da minha vida, eu quero a minha herança. E eu vou gastar do jeito que eu quiser, mas agora, querido, lá com o porco, ele olha para si mesmo e ele vê que ele é menos do que nada, caindo em si. Não há volta para a casa do Pai enquanto nós não nos humilharmos e nos colocarmos no nosso lugar, menos do que nada. A palavra diz: o Senhor abate o soberbo. O Senhor destrói, o Senhor amassa, o Senhor pisa sobre o arrogante. Tem que cair em si. Para que o Senhor faça a obra em nós, tem que cair em si, olhar para si mesmo e ver que é menos do que nada. Eu tinha um irmão que era membro da minha igreja, um advogado proeminente, importante, atuante, exclusivos ainda quando lá nos anos 80, quando eu era pastor de igreja local, e que eu chamava quase sempre para pregar. Quando eu fazia essas viagens, ele ia lá pregar, tinha um português muito bem colocado, uma impostação de voz boa, uma presença bacana, e as pessoas gostavam de ouvir, etc. E um dia eu convidei aquele irmão para falar numa vigília de oração. Irmão, você podia falar para nós num pedacinho da vigília? Nós vamos ter um tempo de uma reflexão da palavra. Eu queria que você desse uma palavrinha para nós. Ele disse para mim: Pastor Norberto, quantas pessoas vão estar presentes? Ele falou: meu irmão, tem uma vigília de presbiteriano. Vigília de presbiteriano, eu garanto, eu posso te garantir que eu vou estar. Eu posso garantir também que o zelador vai estar, porque ele vai abrir a igreja. E acho que ele vai sentar lá e ficar com a gente. Pelo menos 2 você só vai ter. Mas você, 3.
Aí ele olhou assim para mim e falou: eu gostaria então de declinar o meu nome. O senhor vai o quê? Declinar. Isso é sim ou é não? O senhor explicou, não entendi. Se não, declinar quer dizer, eu gostaria que meu nome não fosse incluído nisso aí, declinar. Irmão, o senhor vai viajar, o senhor tem algum compromisso, o senhor não pode estar presente? Não, eu vou sair. É que eu sou um homem que eu não falo para poucas pessoas. O senhor não fala para poucas pessoas? Se não, senhor, eu preparo meus estudos, meus sermões para preparar a igreja cheia. Imagina que eu vou pregar para o senhor e para o zelador do Mané. Os meses passaram, ele começou a ter uma tosse, e a garganta inflamar, fez tratamento, tal, xarope, pastilha, tratamento, só que remédio, antibiótico, garganta inflamada, uma médica otorrinolaringologista, ela foi lá e fez uma biópsia, tinha uma marquinha nas cordas vocais, era um câncer, bem na garganta, bem nas cordas vocais, e ele morreu comido pelo câncer na garganta, morreu sem poder dar uma palavra sequer. Irmão, tem que descer. Desce. Não há como voltar para a casa do Pai na empáfia, na soberba, na arrogância. Não há como. A vitória do nosso código começou no dia que ele caiu em si. E tem aqui também um segundo detalhe, para você entender, para voltar para a casa do Pai. Ele caiu em si. E aí no versículo 18 diz assim: eu levantar-me-ei. Porque, querido, esse moço ele estava caído. É literal mesmo, eu preciso me levantar. Eu não tenho mais forças. Eu estou desgastado, eu estou debilitado, eu estou moído, eu estou caído. Eu cheguei no fundo do poço, não há mais saída para mim, não há mais para onde afundar. Eu vou me levantar. Querido, se você quer voltar para a casa do Pai, você tem que vencer esse abatimento, essa desilusão, essa miséria, essa depressão, essa melancolia, e você tem que levantar. Se o diabo veio para te derrubar, Jesus se manifesta agora para te levantar. Jesus estende as mãos e te põe de pé, em nome do Senhor. Deus não quer você cair. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou voltar. Esse é o segundo passo essencial para a gente receber a bênção do aconchego do Pai, do carinho do Pai, do calor do Pai, da bênção da casa do Pai. Tem que levantar, querido, ficar caído, ficar prostrado. Não é para nós, irmão. Nós somos o povo de Deus chamado para estar em pé, em nome do Senhor. O Senhor nos dá força, o Senhor nos renova. A Isaías diz os que esperam no Senhor, oh, aleluia. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. Os que esperam no Senhor caminham, mas não se cansam. Correm, mas eles não se fatigam. Porque o Senhor quer você de pé, querido, em nome de Jesus. Você já viu que a doença desse tempo é a doença da desilusão, do abatimento? Ela tem diversos nomes. Ela é chamada de depressão. Ela é chamada de síndrome. Tem muitas síndromes, dezenas de síndromes. Todas essas enfermidades do nosso tempo, elas prostram, elas abatem, elas derrubam, elas põem deitado, elas põem prostrado, elas põem arrasados. Mas o Senhor se manifesta hoje para nos botar de pé, em nome do Senhor, em nome de Jesus.
Nós temos que dar um basta, irmão. Esse conformismo com a miséria. Nessa história de dizer, ah não, isso é a vontade de Deus para a minha vida. Não é a vontade de Deus para a tua vida, não. A vontade de Deus não é ver você sofrendo. A vontade de Deus não é ver você perdendo. A vontade de Deus não é ver você sendo pisado. A vontade de Deus não é ver o seu filho sendo espizinhado pela vida, não. A vontade de Deus é que seus filhos sejam mais do que vencedores. Em nome de Jesus Cristo. Eu não estou pregando aqui o evangelho de prosperidade, esse negócio de carro, de casa, nada disso, porque não é nada disso que vai resolver. Porque está cheio de crente, cheio de coisa, de carro, de dinheiro, importância, de tudo, está depressivo, está batido, está desiludido. Eu estou falando de alguma coisa espiritual que vem e bota a gente para frente, em nome de Jesus. Sabe a história daquela irmãzinha? Verídica. Pastor Zicário, um grande, o nome de Deus tremendo. Trabalhou lá no nosso fundão de Rondônia, evangelizando para contra o caminho. Aquela irmãzinha da igreja dele, viúva, pobrezinha, humilde, mas sapato de fogo, canela ungida, mulher de Deus. Mulherzinha era uma bênção, ganhadora de almas, saqueadora do inferno, um trapinho, mas era um leão de Deus. Morava numa casinha meia água, coberta de brasilite, tinha 3 cômodos, a cozinhinha, a salinha e o quartinho, no fundo do quintal, cobertinho assim de brasilite, modesta, caminha de solteiro, colchãozinho daquele de 3 milímetros, você deita assim, só sente o estrago, negócio bravo, fogão, 4 bocas, mas só uma que acendia, uma via meia. Banheirinho, aquele banheiro de quartinho que você puxa, que sai rápido, aquele negócio. Um dia um irmão da igreja deu para ela o melhor que ela tinha. Ele quis desfazer de um som desses toca-disco antigo que ele tinha comprado naquele tempo, toca CD, o auge. E ele queria desfazer o toca-disco. Ele tinha um monte de disco de crente. Ele era crente. E ele tinha aquela coisa antiga, do Luiz de Carvalho, da velha guarda, vão lembrar. O Zé de Paula, o Toniel Ziel, aquela coisa antiga. Feliciano Amaral, tinha um monte de disco. Aí ele pegou, levou o som com a irmãzinha, 2 caixinhas. E o toca-disco, e um amplificadorzinho, e aquele monte de disco. Nossa, ela falou, meu Deus, que coisa linda, o melhor que eu tenho na minha casa. E ela botava aqueles discão, aquele bolachão no último volume, e ela cantava junto, e ela louvava junto com os cantores. E a vizinhança era entupida, inundada pela música de Deus. Um dia, ela foi para a igreja cedo, domingo, escola dominical, não peguei a uma. Ela foi, enquanto ela foi, o ladrão entrou no barraco para roubar. Vai roubar pobre é uma desgraça. Quem que pobre tem para roubar? E o ladrão entrou, olhou, mas nada prestava. O melhorzinho era o toca-disco. Os discos ele não quis fazer o que com o negócio daquele, o ladrão. Mas o som era suave, ele fez por onde, caçou, subiu. E agora está dando umas 10h30 da manhã, ela está voltando, alegrinha, naquela estradona lá do Rondônia, aquele poeirão ainda, ela voltando, alegrinha com a Bíblia, feliz da vida. Quando ela vai chegando perto do barraquinho, está aquele monte de gente na porta, porque viu arrombado, os vizinhos, e logo alguém veio correndo, porque disseram, se não precisa chegar, ela vem. Alguém veio correndo e disse, roubaram o seu barraco. Aí, minha mulher está arrombada lá. Aí todo mundo na porta, ela chegou, o pessoal por isso passa, ela entrou, de pé na mão, deu uma passada de olhos assim, bem à mesa, onde estava o solzinho. A única coisa que faltava, melhor que ela tinha, ele levou. E todo mundo lá fora esperando a notícia, porque miséria, as pessoas adoram saber quem que tinha roubado.
E ela saiu assim na porta, um sorrisão, e ela disse assim: pessoal, ó, levaram o melhor que eu tinha, o meu toca-disco, mas eu ainda tenho Jesus, e esse ninguém nunca vai tirar de mim. Querido, como é lindo quem está em Jesus, está de pé. Pode perder, pode passar, mas está perto, porque eu ainda tenho Jesus. E esse ninguém vai tirar de mim. Olha, está difícil a situação, está doendo, caríssimo. Humilha teu coração, sacrifica a tua alma, quebranta a tua vida. Deus é Deus, a gente sem Ele não tem como. Dá para existir, dá para respirar, dá para viver. E segundo, levante-se. Deus vai te animar. Deus vai te encorajar. E olha, veja que lindo. Aí ele está voltando, né? Ele já caiu em si, ele já levantou, ele largou a porcada para trás, largou, mas está sujo, está feião e está voltando. É longe o trem, mas ele vem caminhando, devagarzinho, talvez descalço, certamente, que é sapato, que é nada, feio, sujo, estava cheirando mal, estava azedo. Ele vivia mesmo com quem? Com porcos. E quem vive com porco não pode cheirar bem, não é mesmo? O porco tem um cheiro natural deles, é ruim toda a vida. E ele tinha cheiro de porco, ele até assumiu um pouco a feição de porco, acho que ele estava meio com cara de porco. Ele tinha uma barba enorme, devia até ter ali grudado uns fiapinhos, uns arrozinhos que sobrou, que estava seco, grudou na barba, tinha uns fiapinhos de miojo que grudou, estava seco, o bicho estava secão. E as unhas? As unhas estavam compridas, parecia um gavião. E as unhas do Pedro, irmão, Jesus estava fazendo curva assim, pegando na frente. Mas ele está voltando, e quando ele está voltando assim lá, ele olha, ele vê lá longe o vulto. E vem correndo. Ele não aguenta correr não, ele está quebrado, doído. Mas está de pé, levantou. E vem correndo alguém. E quando ele delineia, ele está delineando. Meu pai. E o pai vem. E o agarra. O abraça. Eu tenho a impressão que esse moço empurrou o pai, dizendo: pai, não, pai, não. Pai, não me toque, pai. Pai, devia estar feridas. O rosto devia estar todo podre. Leproso, todo arrebentado, todo faltando um pedaço, moído, estraçalhado. Não, pai, eu não sou digno, pai, mas o pai abraça, porque o pai é amor, o pai é compaixão, o pai é misericórdia, o pai abraça, mas o pai não abraça sua mão, o pai beija, querido, o pai beija, o pai pega, ele quer botar para dentro da sua alma, filho. E a palavra diz que o pai leva esse menino para dentro de casa. Certamente chamou a criadagem e diz: prepara um banho caprichado para o menino. Prepara banho, bota soda, cáustica, põe ácido sulfúrico para ver se tira essa nhaca, porque está feio. Arruma aí uma motosserra, arruma aí uns brilhadeiros para dar uma parada nessas unhas. Pega aí um tesourão daqueles de cortar grama para parar essa barba. Esse cabelo está feio. Trata esse menino. Aí bota a roupa linda, de linho. Bota anel no dedo para dizer: você é príncipe. Você faz parte dos príncipes da casa. Bota uma sandália nos pés para dizer: você agora é da realeza. Você faz parte da família. Mata